Apareceu? Sim, está carregando. Prontinho. Aí, no caso, vocês sinalizam, né? Se alguém fizer algum comentário, porque agora eu perdi o chat, não vejo mais Sim, nada. sim. A Pronto, gente vai te orientando por aqui, tá bem? perfeito. Qual é a nossa temática, né? Dentro desse evento, que já tem um tema muito propício para vocês que estão em desenvolvimento, né? Meu amor, em formação acadêmica, brevemente inseridos no contexto de trabalho, no contexto profissional, ampliando os seus limites e construindo seu diferencial. Aí eu pergunto a vocês, a cada um de vocês, o que é que vocês têm feito nesse sentido? Na busca por ampliar seus limites, se conhecer e também construir seu diferencial de mercado, que habilidades, que competências, que cursos, que treinamentos e também a nível pessoal individual. O que é que você tem feito nessa busca por aprendizado, por crescimento, por desenvolvimento? Eu pergunto e já trago uma possibilidade de resposta. Nesse momento aqui, vocês vão encontrar oportunidade nesse intuito maior do evento. Espero que seja um tempo compartilhado, que traga para vocês, suscite reflexões, suscite em vocês aprendizados, lembrando que aqui não se esgota, né? É o início para que adiante cada um busque mais por esses processos particulares e também para desenvolver, se achar interessante ser desenvolvido, as suas próprias seus próprios domínios da inteligência emocional. Dito, né, feito essa grande introdução, a nossa temática aqui proposta, a importância da inteligência emocional no mundo VUCA, humano com racional, né? Emocional e racional. A gente vai ver como é que essas duas dinâmicas vão se coadunar, vão se configurar para trazer esse cenário atual, que é o que nós vivemos e que nos dita muito do que comportamento, que profissional você é e que pessoa você vai se tornar. Quem eu sou? Mona Lisa Vasconcelos Ernesto Silva. Sou mãe, né? Provavelmente vocês vão escutar algumas participações. Sou mãe de um bebê de 5 meses, Matheus, e de uma bebê grande, de uma criança grande de 3 anos. E sou esposa, Maria Sofia, ela está dormindo. Provavelmente daqui para o final do nosso encontro, as minhas duas grandes razões de ser, meus dois nortes de ser no mundo vão aparecer aqui para vocês. Então, sou esposa de Wellington, sou filha de Manuel e de Madalena, sou irmã de Mariângela e de Matilde, sou tia de Heloísa, de Benjamin e de mais 7 sobrinhos, sou neta e sou amiga. Esse meu eu humano, eu pessoal, para além disso, meu eu curricular, né, profissional, academicamente falando, que já foi dito aí no início pela apresentação de Francisco. Aí eu pergunto a vocês, e eu gostaria de contar com a participação. O que é esse mundo VUCA? Tão dito, tão propagado, tão manifesto e que vai mobilizar a atuação de vocês dentro em breve. Para saber de vocês o que é o mundo VUCA, eu gostaria que vocês entrassem aqui nesse site, é bem rapidinho, www.mente.com e digitassem esse código, para que a gente e vocês vão ter a possibilidade de colocar 2 palavras. O que é para você esse mundo VUCA? Em 2 palavras, o que é que você define ele? Como é que você define? Consegue acessar o site? Para que a gente possa ter a interpretação de vocês sobre o que é esse mundo VUCA. Ó, tá chegando. Complexo, incerto, volátil. Dois respondentes. Tem mais? Deixa eu colocar para vocês. Que está sendo gerado. Até o momento incerto.
tendo uma prevalência. Mundo VUCA é Caroline, é Santos, é complexidade, é emocional, mutável, incerteza. Vamos lá, gente, mais alguém? Incerto predomina ainda. Ao entrar no site, é só inserir esse número, que é o código. É incerto, é mutável, medo, complexo, incerteza, flexível, mudanças. Neto. Então, vamos lá. 16. 16 respondentes. As palavras que mais se destacam aqui, que estão em maior evidência. Incerto, complexo, né? Complexidade logo ali. Ambíguo. Incertezas. Veloz. Emocional. Então, agora vem complexo. Vou deixar, vocês podem responder. No final da apresentação, a gente volta para ele, certo? Para ver como foi que ficou configurado. Aí a gente volta para falar sobre esse mundo VUCA e por que que a inteligência emocional ela vai se destacar. Então, o que é esse VUCA? O que é esse mundo VUCA? Ele faz parte do nosso cenário dito 4.0, que é um cenário o quê? Se lá no início da Revolução Industrial, não sei como é o percurso teórico que vocês veem na academia, mas se a gente parar só para fazer um rápido retrospecto do que é o trabalho, a gente vê, né, 3 grandes ondas de trabalho, 3 grandes modelos e forma de pensar o homem e pensar o trabalho. Agora já se sabe que a gente vive no cenário 4.0. E o que é essa indústria, esse cenário 4.0? É justamente a possibilidade de conexão, interconexão de vários elementos com o mesmo sentido. Que vários elementos são esses? A gente vê a necessidade do que é técnico, do que é tecnicista, mas também atrelado com a necessidade do humano. A gente vê a necessidade da robótica, né, cada vez mais presente nos cenários profissionais, trazendo uma robotização, trazendo uma automação de vários processos, de várias formas de trabalho, participação muito especiais para que a gente consiga dialogar sobre inteligência emocional na teoria e na prática, porque a gente é assim, né? A gente é complexo. E olha só, tem isso, né, dito da automação, tem também a tecnologia cada vez mais presente e trazendo a necessidade de conectividade. Cada vez mais nós, trabalhadores, estamos conectados e sujeitos à disponibilidade que isso promove. Principalmente agora no sistema remoto, né? Onde já tem algum meme, né? Dizendo que eu tenho medo de sair de madrugada, passar de madrugada e receber um link de reunião, que é a nossa realidade atualmente. Em decorrência do afastamento social, do isolamento social, a gente tem cada vez mais contato virtual, cada vez mais disposto e disponível a isso que está aqui a palma da mão, né? No celular, no computador. E esses processos que diminuem distâncias, né? Encurta distâncias externas, mas por vezes promove abismos dentro das relações interpessoais. E a gente vai ver por quê que a inteligência emocional vai auxiliar nesse processo. Dentro desse cenário 4.0, que é o que vocês veem, complexidade, elementos, a nuvem, né? Hoje pouco se armazena em meios físicos, tudo fica disponível de rápido e fácil acesso na nuvem. Então, o que é o VUCA? Essa imagem traz alguns elementos que depois a gente vai comparar com a nossa nuvem de palavras lá no final, que vocês estão colocando as palavras, né, que mais representam esse VUCA. É um processo de estratégia, de complexidade, oportunidades, ambiguidade, de liderança, incerteza, vários links de reunião.
professora, né? A professora que orienta os meninos aqui, viu? Vários. Se a gente for parar para contar depois, cada semana tem umas 3. Ou mais, né? Depende. Para organizar o evento, não sei quantos. Então, a gente vai percebendo que, por vezes, há confusão, problema, tem necessidade de aconselhamento, necessidade de encontrar alguém que auxilie nesse processo, que seja um guia diante dessas incertezas, dessas jornadas, dessas alternativas, desses questionamentos e, muitas vezes, problemas que se apresentam no nosso cenário. Isso tudo caracteriza. Mas o que é, na essência, esse VUCA, do mundo VUCA, né? Ele é um acrônimo de 4 palavras do inglês. Então, o V de volatilidade, que é essa busca de, muitas vezes, a carência de estabilidade e de possibilidade de predizer. É tudo muito volátil. Você não sabe mais dizer se tal ação vai gerar o resultado que era. Tal ação vai gerar o resultado que era encontrado há um ano, ou há 6 meses, ou fevereiro há 9 meses, 8 meses. A gente for contar esse período de pandemia. Há muita volatilidade. Mudanças no mercado, cenários foram adaptados a partir disso que a gente encontra hoje. Incerteza é outra característica chave, onde a gente não tem mais não é uma posição sine qua non, né? Esse elemento X vai gerar a Y, não. Tem vários outros elementos, variáveis diversas, que vão impactar de alguma forma esse processo. É complexo, multicausal, e essa complexidade vai trazer a necessidade de trabalhar com elementos cada vez mais cognitivos, raciocínio lógico, raciocínio, né, para ter o direcionamento, a decisão estratégica no momento oportuno e ambiguidade. A gente não sabe precisar se aquela intenção para determinada ação vai gerar a ação esperada. É eu pensei em fazer, mas eu fiz e gerou uma interpretação diferente. Então, esse resultado também vai trazer questionamentos. Então, ele é volátil, volatilidade, ele é incerto, não tenho como predizer mais, é muito dinâmico, muito rápido, muito fluido, esse processo de novas informações, novas tecnologias, ele é complexo, tem a complexidade e também é ambíguo. E se eu tenho isso tudo, caracterizando esse mundo VUCA, aí vem a necessidade de que a gente possa ter espaço para trabalhar com a inteligência emocional. E para falar sobre inteligência emocional, eu entendo que é necessário falar sobre a inteligência intelectual. Associar esses 2 elementos de coeficiente. O coeficiente intelectual, que é o QI, muito apregoado e percebido enquanto necessidade ou exclusividade por muito tempo. Por exemplo, no início da psicologia, era o que vigorava, foi a forma como a psicologia conseguiu encontrar espaço para se inserir no meio da ciência, se desvinculando da filosofia, que foi o braço forte de origem da psicologia, e também a inteligência emocional, que é o que hoje, já há um tempo, né, mais recentemente, tem mobilizado esses processos. Então, o que é a diferença, ou por que é diverso o coeficiente intelectual da inteligência emocional? Para iniciar nossa reflexão, eu gostaria de trazer uma frase de Deepak Chopra. Ele diz que os níveis mais altos de rendimento são de pessoas que são o quê? Olha só. E níveis mais altos, eu estou falando de rendimento, produção, produtividade. São pessoas que têm o quê? São centradas, elas são intuitivas, elas ouvem aquela vozinha interior, que às vezes você se questiona e pensa, por que eu tomei essa decisão? Aquela vozinha lá estava guardada em algum ponto do seu ser. Elas são pessoas criativas e reflexivas. São pessoas, gente, que sabe ver um problema como uma oportunidade. Um problema enquanto uma oportunidade. Quantas vezes, nos ditos problemas, algumas pessoas travam, né? Criam uma barreira, um limite. E, por vezes, outras tantas percebem naquela situação uma oportunidade de crescer, de evoluir, de se desenvolver. Então, e o que é que difere? Se a situação era a mesma. A mesma situação trouxe uma interpretação para uma pessoa de tal forma que para outra foi totalmente distinta. O que é que vai diferenciar? É justamente o eu. O ponto
eu, indivíduo. Como é que eu vou perceber esses elementos? Então, a gestão das emoções tem se tornado cada vez mais um indicativo de sucesso, tanto pessoal quanto profissionalmente, e já é percebido em pesquisas, já tem literatura de grandes empresas, entre as 100 as 100 mais top que a gente tem no mercado, elas já identificam esses processos. Tem um fórum, eu não vou falar aqui não, mas tem um fórum econômico mundial que acontece com os gestores das grandes empresas referenciadas em termos de gestão de pessoas, e eles trabalham com alguns aspectos essenciais, como se fossem as habilidades, as 10 maiores habilidades que o profissional precisa ter para se destacar no mercado. A inteligência emocional está no top 5 dessas habilidades. E por que a inteligência emocional, esse gerenciamento das emoções tem se tornado tão evidente e tão diferenciado? Seja em configurações grupais ou pessoais. É necessário ter para lidar com outras pessoas, mas também é necessário ter para você lidar com você mesmo. Aí eu pergunto, para que a gente comece a refletir. Você sabe como otimizar o gerenciamento de suas emoções? Você domina as suas emoções ou você se deixa ser dominado por elas? Como é que acontece esse processo? Agora eu convido vocês para que a gente possa refletir sobre esse gerenciamento das emoções, trazendo essa analogia entre QI e QE. Se o QI, né, nessa imagem do iceberg, o QI é tudo que é visível acima do nível do mar. É grande, é volumoso, gigantesco. É importante, não estou desmerecendo na necessidade da medição ou do que é o intelectual. Mas perceba agora o que é o coeficiente de inteligência emocional. Esse QE, em termos, né, da associação com o iceberg, é 10, 15 vezes maior do que isso que é visível. O que é invisível está abaixo do nível, está nas profundezas. Muitas vezes mobiliza ações e reações que quando você parte para pensar, faz, oxe, como é que eu agi dessa forma naquela determinada situação? Se você não tem um domínio da sua inteligência emocional, você vai ser guiado por impulsos. Um rompante, vou fazer isso porque agora no momento da raiva, vou fazer isso, faz, pode, vai, faz. Quando você tem esse entendimento, conhecimento da inteligência emocional, você vai perceber que é um exercício diário e pode ser desenvolvido, tá? A inteligência emocional. A gente vai ver os 5 pilares da inteligência emocional e vocês vão perceber que cada um deles pode ser trabalhado, pode ser desenvolvido quando você se permite esse processo de olhar para si. É justamente um dos grandes focos, centrar em você. Olha, esse dedinho aqui, muitas vezes a gente aponta tanto para os outros, é trazer o dedinho para cá, para você. E por que isso? E para que isso vai me servir na engenharia química? Não vai te servir apenas para a engenharia química, vai te servir para a vida. Talvez o maior ganho, o maior acréscimo que você obtenha, talvez o maior acréscimo que você vai obter é esse melhor lidar com você mesmo e que vai refletir de forma consequentemente vai refletir na forma como você lida com as outras pessoas. E você trabalha sozinho? Dentro dos seus contextos profissionais? Aqui mesmo para o evento, por mais que um ou outro tenha desempenhado um determinado papel, né, com funções específicas, estava em contato com os outros. Há a necessidade de estarmos vinculados a outras pessoas. E isso é da própria origem do ser humano, tá? Se a gente for fazer um retrospecto, a gente vai falar lá do homem pré-histórico, do homem das cavernas. Mas não vamos tão. Vamos fazer um retrospecto, mas só aqui, com esse filósofo grego, Aristóteles, que já dizia, por volta de 300 a.C., ele já fazia referência a esse conhecimento das emoções. Olha lá o que ele dizia. Qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Isso é muito fácil, Mona Lisa. Claro que é. Tem uma emoção e trazer essa emoção. Aqui dita a emoção da raiva. Qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Agora, olha só a dificuldade qual é. Zangar-se com a pessoa certa
na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e também de maneira certa. Essa é a dificuldade. Imagine quantas situações já não aconteceram de você ter estourado, de você ter explodido. Olha, viu em um curso. Me loguei no celular para poder acompanhar vocês. Quantas vezes? Era sobre inteligência emocional? Era outro tema. Quantas vezes a gente tem um dito comportamento, reage de uma forma que não é proporcional ou adequada para aquele contexto, para aquela pessoa, naquele momento, pelo motivo da inteligência emocional. Perfeito. E a gente vai percebendo que há essa necessidade de você se conhecer para poder entender quais são as emoções que te movem, que te mobilizam. Para que vocês entendam isso da inteligência emocional, ela é formada por 3 partes. E quais são as partes? Tem uma parte que é inata, você nasce com característica, com preditores, né, de personalidade que vão compor seu eixo individual emocional. Tem uma parte que é congênita, adquirida na relação, no útero, na relação entre mãe, bebê e o mundo, que vai trazer, né, algumas implicações para o bebê. E também tem a característica, uma parte que é adquirida. Essa talvez seja que a gente possa, né, priorizar ou falar um pouco mais. Por que adquirida? Como é que ela era adquirida? Pelos modelos emocionais. Quais modelos? Dos educadores, das pessoas de referência que estão ao nosso redor. Quem são? Pais, substitutos, alguém que exerce essa função paterna ou materna, professores. Você lá, que tem uma lembrança muito vívida, talvez, do professor do ensino infantil, alguém que te marcou lá no ensino fundamental, até mesmo no ensino médio, ou no ensino superior, né? Alguns professores já foram ditos aqui, referenciados. Então, o meio social, a cultura da mídia, aí vocês pensam nos adolescentes que são mais suscetíveis a essas influências externas, principalmente da mídia, né? Do coletivo, e também nos primeiros anos de vida. A formação, a estruturação da personalidade. Os 2 primeiros anos de vida do bebê são definidores. E isso vai ajudar a formar, a estruturar a inteligência emocional dele. Tem algo que é inato, que já nasce, a gente não consegue explicar. Tem o que é adquirido dessa relação com o materno e também tem o que é congênito da relação com o materno e o que é adquirido por esses modelos sociais. Aí vem o nosso ponto central. Já falamos do VUCA, já falamos do que é inteligência emocional, de como ela pode ser identificada. Mas e agora? Vamos definir, né, os pilares, para que vocês entendam o que é que corresponde à inteligência emocional. Mas antes de falar sobre os pilares, me digam aí. Pode abrir o microfone, quem quiser fazer a participação. O que é que compõe a inteligência emocional? De que ela é composta? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Empatia. Empatia. Autogestão. Autogestão. 3. Relações interpessoais. Relacionamentos interpessoais. 4. São os 5 pilares. Vocês apresentaram 4 deles. 4. A autoconsciência, que é o autoconhecimento, que a gente vai ver. A autorregulação, que é o controle das emoções. Tem a automotivação, dentro do que foi apresentado agora por né, a autorresponsabilidade, como é que você vai conseguir encontrar meios, motivos para te manter firme naquele propósito, naquilo que você espera alcançar. A empatia, que é a necessidade humana, uma habilidade social necessária e cada vez mais imprescindível dentro das relações sociais. E a competência social, que é o relacionamento interpessoal. Então, esses são os 5 pilares que são estruturantes da inteligência emocional. Vamos agora adentrar cada um deles de forma a especificar, para que vocês entendam melhor o que é cada um. E sempre com uma proposta para que vocês também comecem a olhar para si. Olha, primeiro pilar, vamos lá, Matheus. Autoconsciência, que é nada mais do que o autoconhecimento. É você ter consciência de si, esse dedinho apontado para você. Então, a pergunta, quanto é que nos conhecemos? Muito?
Pouco. Que ponto, né? Se você fosse uma piscina, a que ponto de contato você estaria de você mesmo? Você estaria lá mergulhando lá fundo, uau! Ou você estaria aqui tateando seus pezinhos na água para sentir o clima, para sentir a temperatura, ver se era muito funda, ou o que é que você faria assim. Então, para começar a fazer esse exercício, eu gostaria que vocês pensassem e, após nosso encontro, vocês escrevessem 10 coisas que você gosta em você mesmo. 10? Vamos pensar agora. Pense em duas. Duas coisas que você gosta em você mesmo. Depois você escreve as 10. Pensou em duas coisas que você gosta em você mesmo? Agora, peço que você pense em coisas que você não gosta em você e que, se fosse possível mudar, você mudaria. Gostaria que fosse mudado. Pense em 10 coisas? Ou agora pense em duas. Duas. Pensou em duas? Duas coisas que você gosta em você e duas coisas que você não gosta muito e, se fosse possível, mudaria. Deixa eu trazer um exemplo pessoal. Há um tempo, né, há alguns anos, se fosse possível mudar, eu gostaria de mudar a minha estatura. Não dá para ver, né, porque eu estou aqui no computador, no online. Mas eu tenho pouca estatura. Isso, por algum momento, por um dado período, me incomodava. E as normais, me incomodam. Não seria algo que eu mudaria em mim se fosse possível mudar. Mas aí, você pensou nas coisas que você gosta em você? Nas coisas que você gostaria de mudar? Qual foi mais fácil de pensar? Se não der pra gente conversar agora, nesse momento, a gente conversa ao final, ou é só me procurar nas minhas redes sociais que a gente vai dialogando. Perfeito? Autoconsciência. E esse processo de autoconhecimento, aqui é só uma pincelada, tá? Você pode buscar autoconhecimento com processo psicoterápico. Você pode buscar autoconhecimento com outras tantas possibilidades de desenvolvimento pessoal. Mentoria, acompanhamento. Oi, meu amor! São diversas estratégias onde cada um vai buscar o seu auto. Oi, meu amor, mamãe tá aqui. Autorregulação. As que eu não gosto é sempre mais fácil. O Wesley falou. As que eu não gosto. E por que a gente tem uma tendência a mais facilmente identificar os nossos pontos de melhoria, né? Do que as nossas virtudes? Tem pessoas que não conseguem preencher as 10, não sei o que colocar. Tem pessoas que não conseguem preencher as 10 coisas que mais gostam nela mesma. Você não gosta de nada em você? De defeitos? Tenho 200. Você pode botar só 10? Outras pessoas dizem. Pode falar, Rutiena. Oi, eu sou professora de química. Eu pensei nisso daí, né, que você falou, de porque é sempre mais fácil listar o que a gente não gosta. É muito da sociedade sempre olhar para o que está errado, né? A gente nunca chega e diz assim, eu fiz isso de bom. Ou eu fiz 5 coisas boas e fiz uma coisa errada, uma coisa ruim, aquela coisa ruim, a gente tem a tendência sempre de maximizar aquilo e deixar aquilo de bom sempre de fora, né? Aí, eu concordo com o Wes, é um treino, né? É sempre mais fácil, realmente, a gente ver logo o defeito em nós mesmos, né? Ver logo o defeito para, tipo assim, depois, pensando muito, a gente consegue enxergar uma qualidade, né? Isso que você trouxe na fala foi complementado aqui pela escrita. Às vezes, a gente é muito compreensivo com o outro e pouco compreensivo conosco. A gente tem mais facilidade da autocrítica. Perceber as suas falhas, né? Isso, infelizmente, é passado desde criancinha. A gente vai sendo treinado, vai sendo modelado com esse pensamento. E desconstruir, quebrar, trazer essa autonomia, esse protagonismo, que é a dificuldade dos processos de inteligência emocional. Você começar a assumir o seu papel de protagonista diante do que te acontece. Aconteceu, eu sou fruto do meio. Não, uma situação aconteceu, acabou trazendo um impacto significativo para quem você é, mas ela não prediz, não define quem é você. Você pode atuar de forma distinta, diferente a partir disso. Então, o segundo pilar, a gente falou da autoconsciência, que é o autoconhecimento. O segundo, vocês vão perceber que essa pincelada,
vai ser muito superficial diante da riqueza que a gente poderia falar sobre as outras tantas características. Autocontrole, que é essa autorregulação. É equilibrar as emoções. Não é suprimir, ocultar, mas saber que cada sentimento tem o seu valor e significado. Se quiser ilustrar, conhecer um pouco mais sobre essa questão das emoções, assista o filme Divertidamente. É um filme infantil, mas que traz a mensagem desse equilíbrio entre as emoções. Não vou falar sobre o filme, mas se você assistir, você vai ver que há a necessidade delas enquanto complementares. Então, as emoções, quando são sufocadas, elas geram embotamento, frieza. Aquela pessoa cara de paisagem, que está aqui triste, que está feliz e está sempre com a mesma face, né? A mesma gesticulação. Amo o filme, me sentimental, me apeguei. Kaline, a gente vai conversar, Kaline. A gente vai conversar depois sobre isso. Várias pessoas já assistiram e estão dando feedback sobre o filme. Assistam. Quem tiver oportunidade, final de semana chegando, né? Já estamos aqui. Quem sabe vocês possam buscar essa imersão um pouco mais das suas emoções. Emoções extremadas, são patológicas. Filme Divertidamente. É da Pixar, eu acho. É filme infantil. Só colocar Divertidamente. Divertidamente. Obrigada. Emoções extremadas, já é do nível patológico, né? Aquelas que tem na Netflix, gente, Divertidamente, não tem desculpa. E tem a situação, meu menino tá adorando aqui, primeira participação ativa dele. Cadê? Disney Plus. R$28. Minha menina já tem alguns certificados, esse é o primeiro dele. Deixa eu me focar. Altos e baixos é o que dá tempero à vida. Temos situações que nos mobilizam, tristeza temos, nos desgasta, nos traz essas emoções mais reflexivas, né? Que a gente chora, se desgasta, tem. E tem emoções de alegria, de euforia, de entusiasmo, tem também. Bem como outras tantas emoções, né? Não são só essas duas. Lá no filme vocês vão ver 5 principais. Mas esses altos e baixos é o que dá tempero à vida. E justamente a necessidade do equilíbrio. Não tem aquele... meu amor. Não tem um exame do eletrocardiograma? O exame do eletrocardiograma, o batimento do coração, ele é assim, ó. Se a gente percebe o eletrocardiograma com uma linha, quer dizer que o coração não tem mais pulsar, né? Não tem mais sangue circulando no corpo. Se não tem mais sangue, não tem mais batimento, é porque o indivíduo morreu. Então, o que dá o tempero, o sentido da vida, é justamente vivenciar essas situações. Hoje a gente tá bem, tá tudo aqui, tudo certo. Amanhã pode ser que algo aconteça. Hoje, agora, tava tudo bem, tudo certo. Aí um dormiu, acordou e o outro. E vai acontecendo, ó, essas oscilações, que é o que dá a necessidade da gente nos adaptarmos às situações do nosso contexto, às situações da vida. Terceira automotivação é encontrar motivos que fomentem uma ação. Como assim? Motivos que gerem uma ação. Não sei se vocês já ouviram falar que a motivação ela é interna. A gente não consegue externamente motivar alguém a fazer algo. Então, você precisa ter consciência de que a motivação está dentro de você. Qual é a motivação aqui de vocês nesse momento? Ou estando na universidade? A primeira grande motivação. Quem sabe concluir o curso. E para isso precisa fazer o quê? Tem passos, né? Tem etapas que cada um precisa cumprir para alcançar esse objetivo maior. Então, ter metas, ter objetivos é essencial. Eu quero ser um profissional selecionado para aquela empresa lá top que o professor estava falando lá no início, que foi um egresso aí da universidade. Acho que é Larissa. Está muito bem colocada profissionalmente. Por quê? Porque ela tem competência. Ela tem competências técnicas e competências emocionais. Provavelmente. Então, quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Essa é a necessidade da automotivação. Você saber aonde você quer ir e, para isso, encontrar as estratégias para ter as suas metas alcançadas. Fazendo coisas por você.
buscando se orgulhar dos seus processos, das suas trajetórias, das suas escolhas, do seu processo. Essa apresentação inicial, por exemplo, de currículo, não é nada mais do que uma confirmação de que a trajetória, né? O percurso que cada um vai tendo para chegar até onde está. E não é no sinal de prepotência, mas só para que lá adiante você lembre também dos seus passos, né? Que a caminhada começou não foi agora, já tem um percurso. Profissionalmente falando, eu falo de 10 anos, de minha caminhada. Ui, meu amor. Academicamente falando, 14 anos, né? Em 2006 eu entrei na universidade. Então, é um percurso, há uma estrada que foi percorrida e por isso que, às vezes, né, aquelas linhas de formação parecem muita coisa, mas são vários anos de processo. E pense certo, a nossa mente, os nossos pensamentos têm poder. Isso a física quântica, ou mais, para além disso, a neurociência já explica. Como é que a gente pode exercer um domínio, exercer uma influência a partir do que a gente pensa para o comportamento. A gente pode falar sobre isso também em outra oportunidade. E quais são os pensamentos que auxiliam na automotivação? Olha só, frases simples que você pode imprimir e colocar num ponto visível da sua rotina, onde você passa. Eu vou conseguir. Há problemas? Mas eu vou conseguir. Reconheço e vivo de acordo com os meus valores. Conheço o meu potencial. Eu conheço. E reconheço também as minhas limitações. Várias. Superarei meus recordes. Se você quiser se comparar, se compara a você ontem. A sua grande meta batida. Sucesso. Agora tenta chegar nessa meta, superar ela. Não se compara a outra pessoa que vive outra fase, outra estrutura, outra história, outras influências. Quantifique as suas alternativas. Que você entenda que você é merecedor do que te acontece, do que vem te acontecendo. Administra teu tempo, administrar também essas ansiedades. Saber se perdoar, né? Muitas vezes, dentro daquela lógica, eu sou muito crítica, eu me julgo muito, mas perceba que decisões que você tomou no passado, você tomou com aquela configuração quando era vestibulando, né? A gente tem mais facilidade de perceber isso. As ansiedades, a questão do tempo, o se perdoar. Perceba que lá, naquela configuração, você tomou a decisão com as informações que você tinha, que hoje a sua maturidade já é outra. E isso já é um grande diferencial. Você vai escolher quem é que vai te influenciar. Já há estudos que comprovam que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Quem são essas 5 pessoas para você? O que é que elas representam? São pessoas negativas? São pessoas que te puxam? Ou são pessoas que te impulsionam? Que te elevam? Pode procurar. Uma pesquisa americana, não sei se foi de Harvard, que tem uma parte da psicologia positiva, que é a psicologia da felicidade. Tem uma universidade em Harvard que estuda a felicidade, gente. Já parou para pensar nisso? Nessa coisa de psicólogo, isso não, gente, isso é ciência. Em Harvard. E também utilize seu marketing pessoal. Saiba apresentar os seus pontos fortes, né? Diante de uma apresentação. Claro que nós temos pontos a serem melhorados, mas saiba falar bem de você. Seja você um propagador das suas virtudes. Não apenas, eu sou uma pessoa muito hippie, começa a desfilar seus pontos negativos. Não, gente. Você começa a se elevar, colocar para cima. Quarto ponto, e talvez o ponto que exija mais da gente enquanto indivíduo, e que há necessidade desse mundo VUCA, é empatia. Não sei se vocês perceberam. Os 3 primeiros têm uma palavra em comum. Autoconsciência, autorregulação e automotivação, porque são características você com você mesmo. Agora a gente vai partir para os dois pilares que são da necessidade interpessoal, do contato com outras pessoas. Então, empatia é o nosso ponto de agora. A gente já vê, meu amor. Empatia, ela vai pressupor, a empatia é diferente de simpatia. E qual é a diferença? Não é a mesma coisa, não? Empatia e simpatia? Não. Há uma diferença estruturante, não apenas numa palavrinha, no termo aqui da escrita, mas no sentido, significado.
A simpatia, ela pressupõe solidariedade. Eu sou solidário, eu sou simpático com aquela pessoa, tenho afinidade. A empatia, ela vai pressupor uma compreensão. A simpatia, ela vai criar um vínculo emocional. Não, eu conheço fulano nunca faria isso, ele é... Não, jamais. E isso pode prejudicar o julgamento. Já a empatia, ela vai estabelecer uma comunicação eficiente, porque você vai ter a atitude de se colocar no lugar do outro. Isso, Kaline. Se colocar nesse lugar do outro. E se colocar no lugar do outro é algo difícil. É você perceber uma situação sem as suas lentes julgadoras. Perceber aquela situação pensando como a pessoa pensa. Imagine você se despir, se colocar no lugar do outro sendo o outro. Se despir disso que você traz por tantos anos, enquanto crenças, enquanto valores, o que você acredita que é certo, que é errado, e começar a perceber aquela situação com o olhinho do outro. Percebendo a situação do outro como ele percebe. Sabe assim, é porque o movimento parece muito claro, é você, fazer isso. Perceber aquilo pelo que o outro vê. Então, ver como a outra pessoa vê é reconhecer as emoções em outra pessoa. Isso é uma condição psicológica, tá, gente? E que permite que uma pessoa ela sinta o que sentiria caso estivesse na situação e circunstância experimentada por outra pessoa. É, de fato, perceber aquilo que aquela pessoa passa com o olho dela, com o olhar dela. Essa é a dificuldade. Porque a gente, né, de um modo geral, é muito imediatista no julgamento. Não, isso está errado. Isso é errado. Você, às vezes, não para ouvir o que o outro está falando. Você já julga. Não, isso não existe, não. Cobrar esse assunto que não foi dado na aula. Você, às vezes, nem para ouvir o que foi dito. E já foi dito aquele conteúdo, mas que, né, por outras razões, enfim. Questões tantas, não se para perceber pelo olhar do outro. E a nossa quinta competência é o relacionamento interpessoal. É a arte de nos relacionarmos com os outros. E essa aptidão de gerenciar as emoções dos outros, base da popularidade. Eita, essa eu não consegui ler, não. Espera aí que eu volto. Base da popularidade, da liderança e da eficácia interpessoal. Gente, a gente tá falando só do que é subjetivo, não. A gente tá falando de objetividade também. Liderança. Eficácia interpessoal. Então, gerenciar as emoções dos outros vai requerer o quê? Requerer o quê? Uma maturação das habilidades, autocontrole e empatia. Gerenciar as emoções dos outros. Você precisa controlar suas próprias emoções para poder gerenciar aquela situação limite, aquela situação problema, e ter empatia por quem está, né, nesse contexto. Seus subordinados. Sair do centro, desse centro, né, do mundo. Deixar de ter aquele comportamento egóico, egoísta, egocentrismo, o etnocentrismo. Você está aqui e você acha que o mundo gira ao redor do seu umbigo. Isso é um comportamento egóico. Pessoas em si mesmadas. Tem um filósofo contemporâneo que fala esse termo. Mário Sérgio Cortella. Em si mesmada, em torno de si mesmo. Você é uma pessoa em si mesmada? Então, eu sei que meu tempo está bem pertinho. Olha só, então, quais são os 5 pilares chaves? Eu quero passar um teste bem rapidinho. Eu explico e depois disponibilizo e vocês fazem, tá? 5 pilares. Autoconsciência, autorregulação, automotivação, empatia e competência social. Se você sair daqui sabendo identificar esses 5 pilares, eu já me dou por satisfeita por esse momento. E depois vai buscando, né? Cada um busca nos seus próprios processos a definição, conhecer um pouco mais sobre cada um desses elementos. E por quê? Por que a inteligência emocional é importante nas relações interpessoais? Nisso que a gente falou. E já foi dito lá no início. Por conta da competência interpessoal. Interpessoal, a mente emocional, que é a base do relacionamento humano. Não se existe mais apenas a necessidade da competência técnica, currículo, QI. Há a necessidade das competências sociais.
das soft skills. Não sei se já ouviram essa expressão, mas também está dito, inserido no nosso mundo VUCA. E aí, vamos fazer o teste rapidinho? Eu explico e depois vocês fazem. Só um segundo. Olha só. É um teste bem simples, são 10 questões apenas, e vocês vão, a cada alternativa, ter 5 possibilidades de resposta. Jamais, raramente, às vezes, quase sempre, sempre. Aí depois só me procurar lá no Instagram que a gente vai conversando sobre eles. Ou ao finalzinho, se me derem mais um tempinho, a gente consegue fazer rapidinho, certo? Deixa eu passar, porque ainda quero falar com vocês sobre o que é a necessidade desse QI. De testar antes aquele QI que vigorava dentro da ciência. E só meus contatos. Débora já está compartilhando. E agora, o que é? Então, a inteligência emocional, ela lida com 2 capacidades básicas, que são as capacidades que a gente viu vinculadas àqueles 3, alto, e os 2 que requerem o contato com o outro, social. Seja as habilidades intrapessoal e também a interpessoal, que vai exigir, né, o potencial de uma pessoa conhecer e compreender a si mesma e também seus próprios sentimentos, medos, motivações. E a outra parte, a habilidade interpessoal, é nossa capacidade de compreender as intenções, motivações e desejos das outras pessoas. Aí, para finalizar esse nosso bate-papo rapidinho sobre inteligência emocional, dentro desse nosso mundo tão volátil, tão rápido, tão incerto e tão complexo, ambíguo, que é esse nosso cenário, não apenas remoto, né, mas o próprio cenário da indústria e do mercado, tudo 4.0, eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês, que diz muito sobre as questões, né, que resolvem, que são da dimensão do indivíduo, do emocional. É rapidinho, tá, gente? Olha só, essa é a história do capitão Charles Plumb. Deixa eu só baixar aqui. Já vou, só. Ó, o hoje capitão Charles Plumb, ele era piloto de um bombardeiro durante a Guerra do Vietnã. E ele voou, olha só, 74 missões de combate bem-sucedidas. E qual era o objetivo de alguém que era piloto de um bombardeiro no lançador caça-míssil? Qual é o objetivo de alguém que tem esse trabalho, essa função? E ele executou bem por 74 vezes. Lançar bombas, né? Isso, bombardear. Matar todo mundo. Perfeito, Wesley. Chegou, eu estava descendo, mas ele já foi direto. Então, na missão 75, o avião dele caiu. Ele foi atingido por um míssil inimigo e o avião dele caiu. O que foi que aconteceu com Charles? Plumb, ele conseguiu ejetar-se, né? E caiu de paraquedas e foi capturado pelo inimigo, né? Passou 6 anos numa prisão norte-vietnamita. Ele é americano, ficou prisioneiro numa prisão norte-vietnamita. Ao retornar aos Estados Unidos, após 6 meses de licença que ele tinha direito, ele retirou-se da ativa, foi para a reserva e começou a dar palestras, relatando a sua odisseia e o que foi que ele aprendeu nesse tempo da prisão, 6 anos que ele passou prisioneiro. Certo dia, ele estava num restaurante e foi saudado por um homem. Olá, você é Charles Plumb. Era piloto no Vietnã e foi derrubado, não é mesmo? Sim, como sabes? Perguntou Plumb. Era eu quem dobrava o seu paraquedas. Parece que funcionou bem, não é verdade? Claro que funcionou. Caso contrário, eu não estaria aqui conversando contigo. Muito obrigada pela sua ajuda. Logo respondeu Plumb, surpreso e com muita gratidão. Nesta mesma noite, pensando sobre o assunto, ele não conseguiu dormir, lembrando-se, olha só, esse é um ponto interessante aqui na história, lembrando-se de quantas vezes ele havia cruzado com aquele homem no porta-aviões e nunca lhe disse nem sequer um bom dia. Por quê? A foto da inteligência emocional. Ele era um piloto arrogante e aquele sujeito, um simples marinheiro. Não vou me misturar.
Pensou também nas horas que o marinheiro passou humildemente no porão do porta-aviões, enrolando os fios de seda de vários paraquedas, tendo em suas mãos, literalmente, a vida de alguém que ele nem conhecia. E agora, sempre que ele vai iniciar suas palestras, ele pergunta à plateia: quem dobrou seu paraquedas hoje? E depois que eu conheci essa história, eu trago sempre em meus encontros sobre inteligência emocional. Ele mesmo responde essa questão. Jamais deixe de agradecer a alguém cujo trabalho é importante para que possamos seguir adiante. Nunca deixe de agradecer a alguém sobre quando esse trabalho é importante para que você possa seguir adiante. Precisamos de muitos paraquedas durante o dia, sejam eles físico, emocional, mental, espiritual, e que a gente possa exercitar esse pensamento, né? Essa filosofia da gratidão, agradecendo a tudo e às pessoas que estão no nosso entorno, nos proporcionando condições para que a gente execute nossa função, nosso papel. Por exemplo, estar aqui hoje, conto com o auxílio de alguns paraquedas, que em um dado momento me deixaram na mão, mas que me auxiliaram até uma certa hora do dia. Mas, afinal, as responsabilidades de mãe são minhas. Eu não estou em casa, então eu preciso lidar com o suporte de outras pessoas. E são vários paraquedas que são necessários, que a gente possa contar com alguém. E cada função tem, sim, uma suma importância. Vocês, né, inseridos no contexto acadêmico, universidade. Aquelas profissões, aqueles profissionais que estão diante de uma hierarquia, né? A universidade tem uma própria hierarquia em si, por vida, né? Reitor, pró-reitor, coordenador, professor, aluno, e vai descendo essa hierarquia. Mas cada um tem um papel essencial. Se não fosse o desempenho em harmonia de cada um desses papéis, corpo docente, corpo discente e as vários outros que estão nesse intercâmbio, né, nesse íntere, a gente não teria, por exemplo, o evento que está acontecendo hoje. A gente não teria o que vocês encontram no espaço físico da sala de aula de vocês, da universidade de vocês. Porque há necessidade. Querem uma sala limpa? Precisa de uma pessoa que faça a limpeza. Querem que o ar-condicionado, o ventilador, essa parte elétrica técnica funcione? Por vezes é necessário que alguém execute uma manutenção, um suporte. Aí eu pergunto a vocês agora. Quem dobrou seu paraquedas hoje? Quem fez algo que possibilitou que você estivesse exercendo algo que é importante e relevante para você no dia de hoje? Começa a pensar e ser grato, trazer esse sentimento e a gratidão, ela transforma. Se você começar, por exemplo, fazendo um exercício, né? Se comprometendo a fazer 7 dias. Não, eu vou pensar agora nessa próxima semana, a partir de hoje. Todo dia eu vou pensar em motivos de gratidão. Pense em 10. Você vai ver no final de 7 dias que vocês... Eu agradeço, por exemplo, eu agradeço aqui a vocês hoje por essa oportunidade, por estarem aqui comigo em mais uma oportunidade de falar sobre inteligência emocional. E cada oportunidade é única. Essa foi a oportunidade mais difícil, porque eu estou literalmente sozinha lidando com as minhas 2 preciosidades que têm demandas urgentes. O meu menino estava mamando enquanto eu estava dando aqui a palestra a vocês. Dormiu. Mas eu precisava, né, do braço, do acolhimento da mãe para chegar nesse estado. Meu menino está brincando ali, cantando cada vez mais alto, na tentativa da voz dela ter um tom mais elevado que a minha. Aí é outra questão também. São vários, né? Cada um vai tendo seus próprios paraquedas que vão ser essenciais para que vocês executem o desempenho que vocês precisam fazer. E aqui, novamente, eu deixo, né, o meu agradecimento em nome de Débora, que me fez o convite, e de vocês, cada um de vocês, tão solícitos e participativos aqui no chat, e deixo uma contribuição de Mahatma Gandhi, em termos de reflexão final. Você nunca sabe que resultados virão de sua ação. Eu não consigo, principalmente agora no mundo VUCA, que tem vários elementos que se interrelacionam para definir um resultado, um objetivo. Mas, se você não fizer nada, uma certeza eu tenho, não vai existir resultados. Se você continuar na inércia, se você continuar parado, você vai
continuar assim, hoje, daqui a 2 anos. Mas se você se mobilizar dentro daquela automobilidade do meio para te trazer para uma ação, você vai ver que um resultado vai existir. Seja um resultado positivo ou negativo. Não tem aquela máxima, né? Eu vou tentar. O não eu já tenho. O máximo que eu posso conseguir é um sim. O que é que você perde tentando? Ou o que é que você deixa de ganhar se você não tentar? Né? Esses paralelos. É melhor tentar e quem sabe lá na frente se arrepender do efeito da situação, do elemento, do que você ficar parado esperando, não, mas eu poderia ter passado na seleção se. Muitos sis são possibilidades, às vezes, imaginárias. Não, mas se acontecer isso, se acontecer aquilo, eu vou alcançar o meu objetivo. Se. Tenta eliminar o se. Porque o se é incerto. Você não exerce controle, você não domina. Sim, gente, pode mandar perguntas. O se é uma possibilidade, que pode existir ou não. Agora, o que é certo, o que é concreto, é o sim ou não. Então, não fique parado na vida pensando que você só vai receber não. Se mobilize, sai aí da sua zona de conforto, da sua cadeirinha, do seu corpinho que já está tão alinhado nesse lugar que você está e promove em você situações de alteração, de mobilização. Você só vai ganhar. Tenho certeza disso. Agradeço e me coloco aqui. Deixa eu colocar o teste. Me colocar à disposição. Deixa eu tentar ver o comentário que foi feito antes. A gente foi muito rápido, né? Mas a hora passa voando. Débora falou, às vezes em uma mesma situação a gente tem uma reação, mas pode ser que outra pessoa tenha uma reação completamente diferente. Isso, porque somos seres distintos e diversos. Cada um é formado por seu grande contexto particular. E a empatia é justamente respeitar e entender isso. Ai, Georgiano, gostei de você. Eu acho que eu falo muito arrastado quando eu falo rápido. Você é paraibano, Georgiano. Se não for, tá sim pra você. Ou ele é, minha gente, deixa eu falar com essa pessoa. Cadê as faces? Olha. Já tinha gerado empatia, eu nem sabia por quê. Tô esperando as perguntas, gente. Completamente motivada. E que vocês comecem, a partir daqui, buscar esses processos particulares. E é de cada um, é no tempo de cada um. Não tem por que você sair agora tendo uma clareza ou identificando seus cinco pilares, mas que você comece a buscar esse processo. E é um processo particular, só seu. Só você vai ditar qual o passo e compasso dessa caminhada, né? Dessa estrada. Mona Lisa, parabéns pela palestra. A gente tem uma perguntinha aqui da Maricele. Você acha que daqui a um tempo emocional, autoconhecimento, perfil comportamental vai ser algo crucial em um processo seletivo ou já se tornou? Está se tornando. Você acha que isso pode substituir uma dinâmica de grupo? Na verdade, na dinâmica de grupo, essas competências são percebidas. Né? Muitas vezes no currículo se diz, eu tenho a facilidade de relacionamento interpessoal, trabalho bem em equipe, tá lá no papel, né? No currículo, na apresentação. Aí coloca lá uma dinâmica no processo seletivo. E não pense que as técnicas de um processo seletivo não são aleatórias. Não, cada uma delas tem um sentido, tem um propósito maior para estar ali. E na dinâmica, ou dentro das etapas, vão ser percebidas essas questões, né? Equiparando o discurso com a prática. Aí você percebe aquele indivíduo que fica no canto, o outro que só quer mandar, um outro que tem uma participação mais engajada, aquele que lidera. E cada um vai tendo um papel específico. E essas habilidades comportamentais já são realidade, cada vez mais necessária, e ditam, né, como é que um profissional de sucesso, um profissional do futuro,
dentro do que eu falei lá no início, o Fórum Econômico Mundial, eles trazem habilidades do profissional do futuro, mas não é o futuro longe não, já é agora, já é presente, já é realidade. Inteligência emocional já é definida, às vezes não com o nome explícito, né, mas as estratégias para alcançar, identificar o indivíduo, qualidades, identificar esse eu, de uma forma geral, já são percebidas a partir da forma como o processo é estruturado. Dinâmicas, entrevista, provas, né, que são para nível de competência técnica, valida o técnico, o conhecimento em si, mas também o comportamento. E como o professor falou lá no início, acho que foi o pró-reitor, não lembro o nome, que o que é técnico, a gente pode treinar, e facilmente treina. Você consegue aprender os conhecimentos de forma muito rápida. Agora, o que é comportamental é individual. E eu não posso exigir que você mude porque a empresa quer que você mude. Você vai mudar se você vê sentido na mudança. E o comportamental é um processo de desenvolvimento, mas é pessoal. Eu preciso compreender. Eu hoje, aos meus 34 anos, eu tenho uma compreensão. Foi o professor Denilson, obrigada. O pró-reitor de ensino de graduação. Obrigada, professor Alessandro. Interação, tudo. E a gente vai percebendo que, por exemplo, eu hoje, com a minha cabeça, ainda tenho atitudes um pouco infantis. Provavelmente vocês tenham percebido algumas coisas impossíveis. Quem eu era há 10 anos ou há 5 anos era uma versão um pouco menos lapidada. E eu tenho muito ainda a ser lapidada. Então, é um processo de crescimento, é algo constante, é contínuo. E será assim, já é e será cada vez mais. Principalmente após esse nosso período, né, de pandemia, onde a saúde mental foi impactada de diferentes formas para diferentes pessoas. E o adoecimento psíquico já é uma realidade que quebra, né, supera todas as estimativas das organizações mundiais, dos órgãos e do próprio cenário também no mercado de trabalho. Alguém levantou a mão. Maricele. Só dar um recadinho antes. Era eu que tinha levantado. Era só uma pergunta, Alice. Desculpa Pode aí, professora. deixa eu abrir aqui a câmera. Ixi, meu sabor chega toda arrupiada. É o fone, professora, é o headphone. É o fone. Não, era uma pergunta sobre, com relação às competências, né? Como se você percebendo que, tipo assim, eu tenho que melhorar, o que a gente pode fazer para desenvolver, né? É claro que nós temos aí, a gente vai se desenvolvendo. Eu percebo que, como você falou, hoje eu tenho muito mais competências nessas áreas, né, que você mencionou, do que tinha quando eu era estudante de graduação. Mas o que os alunos, digamos assim, podem fazer para ir ajudando, né, a amadurecer e conseguindo desenvolver essas capacidades, porque é importante para conviver em sociedade, para quando nós e processos seletivos, né, e conseguir se fixar também no mercado de trabalho. Uma sugestão, né, prática, imediata e disponível de fácil acesso são cursos online, onde você pode, né, muitas vezes gratuito, ter uma escola Conquer, que ela tem um curso específico sobre inteligência emocional. Módulos que vão trabalhando ou trazendo reflexões onde você vai desenvolver ou começar a pensar sobre. Mas esse processo não é solitário. Você pode buscar cursos online, né, esses processos mais imediatos, mas também, pronto, foi o que a Marichelle estava fazendo, o da Conquer. Ela mesmo pode falar um pouco mais. Vocês vão percebendo oportunidades de desenvolvimento. Só um curso online? Não. Terapia é uma outra possibilidade de fazer esse mergulho, que eu falei lá no início, da piscina, de fazer esse mergulho em você mesmo. Quem procura terapia não é só quem tem um transtorno psíquico, muito pelo contrário, quem busca terapia são pessoas que estão na ânsia, na vontade de se conhecer, de se desenvolver, serem melhores. Mas ainda há o preconceito, sim. Quem procura psicólogo é porque é doido. Não, gente. Doido é quem não procura. Ou quem ainda não percebeu o quão importante você é para você mesmo. Uma outra possibilidade formações ou procura por oportunidades de desenvolvimento pessoal. Quais seriam as oportunidades? Processo de mentoria, de coaching. Não sei se vocês conhecem, né, essas outras realidades. Não apenas terapia no sentido, porque a terapia vai trabalhar com trauma, algo que é do passado. Então,
só precisa ser psicólogo. É sim, terapia, ela tem, né, a prerrogativa de ser executada por um psicólogo. Agora, mentoria, coach, são outras formações que diversos outros profissionais embasados, com conhecimento, né, com uma trajetória nessas áreas podem auxiliar. E uma sugestão inicial, que cada um aqui pode fazer sem gastar um centavo. Começar a pensar em você mesmo. Aquele primeiro pilar da autoconsciência. Foi difícil pensar em 2? Vai, escreve 10. Aqui depois, em outro momento. 10 coisas que você gosta em você. Começa a trazer esse olhar. A gente tem, né, a própria fisiologia humana, o olhar é para o externo. É para o outro. Traz esse olhar para você, ó. Esse olhar para você. Daí você vai começar a galgar, né, passos nessa busca pelo processo de autoconhecimento. Entendendo que você tem, sim, pontos positivos e que você também tem pontos negativos. Todos temos luz e sombra, yin e yang, e que se complementam. Porque somos indivíduos formados pelo bem e pelo mal. Algumas pessoas é mais evidente o bem, em outras pessoas é mais evidente o mal, em outras pessoas há esse equilíbrio. Mas todos temos. Sim, tem também outras possibilidades. Análise de perfil, aí tem, alguém falou DISC, Enneagrama, são testes, o Ikigai. Ai, gente, me chama para falar de Ikigai, que eu vi outro dia, e a gente fala sobre Ikigai. E a gente está falando de engenharia química, mas vocês estão suscitando interesse. E a gente vai percebendo que há, sim, uma infinidade de possibilidades. Quiser saber sobre o Ikigai também. Ai, foi a Alice. Mulher, tu é entendida das coisas, Alice. Oi, Alice. E a gente vai percebendo que há uma infinidade de possibilidades. Sim, e também tem cursos grátis, tá? Não esqueçam de assinar a lista de presença, gente. Tem uma perguntinha aqui, Mona Lisa. Se você poderia falar um pouco como aprender a importância de traçar os nossos limites para manter uma boa saúde mental e não nos sobrecarregar o tempo todo. Ó, vamos começar falando de pandemia, que a gente vai começar a falar de limites. Vamos um passo para trás para poder dar 2 para frente. O quanto que foi dito de pessoas vendendo produtividade. Ah, curso online assisti 200. Você não assistiu nenhum. O que é que você fez nessa pandemia, Mona Lisa? Eu parei, estou e tenho um filho de 5 meses. Mas para outras pessoas, eu assisti 200 cursos online sobre produtividade, sobre liderança, sobre isso, sobre aquilo. Ah, você não fez nada? Aprendi uma língua. Eu aprendi uma língua, uma segunda língua. Tenho domínio agora em francês, inglês, espanhol. 200 cursos no currículo. Aí outras pessoas não têm essa necessidade, né, de ter números, de quantificar assim. Fez, não, eu vivi. Olha, eu sobrevivi, né, nesse tempo de pandemia, tentando buscar condições mínimas de manter uma sanidade mental. Não é como dizer, ah, você tem que ter isso, você tem aquilo. Se a gente se cobra muito pelo outro, a gente vai começar... Nossa, peraí, meu amor. O momento tá quase terminando, tá certo? Aí a gente vai começar a perceber que há uma sobrecarga. Por exemplo, vou falar, tem um público feminino aqui, né, que se destaca, tem um público feminino que se destaca na formação, né, vocês entre graduandos e entre formadas, pelo que foi dito no início, vamos pensar, mulher, tá, certo, dona de casa, tá, esposa, sim, mãe, do lar, profissional, gestora, líder, vários papéis que uma só pessoa, uma mesma pessoa representa. E aí? Eu tenho que ser boa, eu tenho que ser excelente em todos esses meus papéis? Possa ser que diante do o ato de equilibrar tantos pratos simultaneamente, em um dado momento um deles não tem um desempenho tão elevado quanto outros. E é natural que isso aconteça. Mas se a gente começar a se cobrar, imagina agora a imagem do equilibrista lá de pratos. Ele bota o prato para girar e corre para girar o outro, corre para girar o outro, corre para girar o outro, para que todos fiquem simultaneamente girando. Imagina o trabalho, o esforço que ele faz para deixar 10 pratos girando ao mesmo tempo. Aí ele vai e para aqui, um segundinho para coçar uma coisinha no olho, aí deixa um pratinho, o prato cai, quebra. Nos sobrecarregar de forma a ter essa excelência diante de todos os papéis é sobre-humano.
É injusto. São papéis múltiplos e que exigem diferentes responsabilidades. Vamos começar pelo nosso próprio processo, não se cobrando tanto. Aí eu estava aqui palestrante, mas o meu mãe veio e ficou. Agora voltei, né, palestrante. Mas é imbricado, gente. A gente separa por questões, né, próprias do social, mas por vezes está tudo imbricado. E eu vou me cobrar por essa dita perfeição? Não. Já não me cobro mais, né? Já me cobrei no passado. Mas a maturidade, o amadurecimento trouxe essa consciência. Eu não preciso ser perfeita. Até porque eu não sou perfeita. Você não é perfeita. Ninguém é perfeito. Tem um livro. Ó, minha menina ali atrás. Tem um livro que fala sobre essa questão de imperfeição. E o poder que reconhecer essa vulnerabilidade da imperfeição nos libera de sermos perfeitos. É um trabalho cansativo demais, gente. Vestir a roupinha da perfeição ou da capa da Supermulher. Supermulher, né? É Supermulher, né? Ah, Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Comece pelo próprio processo de responsabilidade de si. Não se cobrando, não se julgando tanto quanto a esse papel. Não sei se eu respondi, mas eu entendi que era sobrecarga, mulher. Aí eu fui. Oi, meu amor. A coragem. Isso, Alice! A coragem de ser perfeito, de Brené Brown. Brené Brown. Bem atenta aqui. Temos outra perguntinha, ela foi realizada pelo WhatsApp, pelo Wesley. Se tem como saber se eu sou uma pessoa com inteligência emocional, se existe alguma ferramenta confiável para me ajudar nesse processo. O teste que está no material é um teste, né, de uma universidade, uma professora pesquisadora, ela conseguiu estruturar. São 10 perguntas simples, para um teste inicial, e que você começa a perceber sua inteligência. Sim, ele vai dizendo extratos de inteligência. Inteligência emocional desenvolvida, você poderia desenvolver mais, ou você tem uma inteligência que precisa ser imediatamente desenvolvida. É um teste que você começa a perceber, e é um teste gratuito. Tem outros testes que buscam esse processo, que alguns são pagos. Uma outra perguntinha feita também por ele é que como me manter emocionalmente estável frente a uma situação que geralmente me deixa instável? Aí, novamente... Suba não, meu amor. Suba não. Aí vem a necessidade de tentar fazer esse conhecimento de si. É uma necessidade, é uma situação que eu sei que me desestabiliza, não é isso? E como é que eu vou me manter estável se essa situação, por natureza, me desestabiliza? E agora? Como é que eu vou fazer? Tentando entender. Novamente, é um processo muito do dedinho para cá, ó. Ai, que lindo os passarinhos. Tentando entender que há variáveis que você não controla. Que você não controla. A gente vai tirar, meu amor. Espera só um pouquinho. E você não controlando, você vai precisar se adaptar, se adequar a elas. Não há perfeição. E, novamente, se quiser, acho que eu tenho esse livro em PDF, eu só tenho ele físico, mas eu posso procurar. A coragem de ser imperfeito. E é uma coragem mesmo, é libertador, porque te livra daquele aprisionamento dito do modelo social que você... Peraí, meu amor, não pega ele não. De um dito modelo social que te aprisiona e você percebe que você não precisa se encaixar naquele quadradinho, porque o quadradinho não foi você que desenhou ele. E sendo desenhado por outra pessoa, ele que entra no quadrado. Você é muito mais. E essa é a riqueza da inteligência emocional. As potencialidades. Riqueza infinita. Multicor. Sou. Ó, acordou, tá vendo? Não disse que vocês iam conhecer minhas duas preciosidades? Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Caso tenha interesse, pode levantar a mãozinha, até mesmo ligar o microfone, tá, gente?
Tá na caixinha, meu amor. Ó, Perceberam que minha criança parece comigo? lindo. Bom, acho que chegamos ao fim. Eu gostaria de agradecer imensamente a Mona Lisa por esse momento. Foi incrível e eu sei que despertou interesse em muita gente. Eu acho que é um assunto recorrente assim, para todos, de extrema importância até. E foi uma tarde deliciosa, a gente nem viu a hora que passar, pelo menos desse lado, eu espero que tenha sido da mesma forma para vocês. Obrigada a todos que continuaram com a gente até esse momento. Foi incrível contar com a participação de todos. Só lembrando, não esqueçam de assinar a lista de frequência que foi posta aqui no chat, que é por meio dela que a gente vai gerar o certificado ao final. Então, fiquem atentos para não sair sem assinar. Depois vocês podem pedir que a gente envia novamente. E uma outra coisa, se você poderia, Mona Lisa, disponibilizar a sua palestra, o seu slide. Estava perguntando mais cedo. Olha, e não só ela, né? Conhecimento a gente tem que propagar. E a minha máxima de vida é compartilhar e servir. Não é à toa que eu estou aqui hoje, no dia de hoje, nesse sábado. E eu tenho também um material que eu gostaria que vocês tivessem acesso. É um e-book sobre gestão da emoção, que eu posso, se me encaminharem um e-mail, eu posso encaminhar junto com uma prestação. E vocês vão ter o material para depois.